Aloha! Sejam bem-vindos ao programa Conexão Superior. Aqui eu te ensino a ter um relacionamento saudável com você mesmo, com os outros e com a vida. Eu sou a Su Floriani, terapeuta inspiradora e especialista em harmonizar relacionamentos. E o tema do programa de hoje é Me sinto excluído do convívio social. E aí eu te pergunto, você se sente assim, excluído ou excluída do convívio social? Porque se esse sentimento está com você, você deve ter alguma questão que está represando a sua energia de interação social. Algum sentimento de inadequação, de carência, de timidez, alguma experiência que você viveu que fez você se sentir assim. E você precisa olhar para essa causa interior que está gerando esse sentimento de exclusão. Porque ninguém exclui ninguém quando a pessoa não aceita essa exclusão. E se você está se sentindo assim, excluído do convívio, é porque tem algo dentro de você que está travando a tua verdadeira expressão. Você está com dificuldade de ter consciência de quem é você e de ter um posicionamento mais maduro diante da sociedade, expressando quem é você, confiando nos teus potenciais. Você provavelmente tem dentro de você algum medo, alguma insegurança ou, como eu falei, uma carência que não foi suprida adequadamente e deixou você nesse lugar mais reservado, mais isolado. E, portanto, esse sentimento de exclusão fica muito latente e é muito triste, porque isso cria um sentimento de solidão, né? A pessoa se sente realmente isolada do convívio social e isso gera muita tristeza, estados de depressão, quando não vai para níveis mais profundos de sofrimento. E isso pode, como um efeito colateral maior, gerar doenças crônicas, como uma negação da vida, um escapismo da realidade por uma certa impotência, né, que está sendo desenvolvida internamente. O caminho é abrir essa energia, liberar essa potência de energia que está reprimida dentro de você, que está com esse sentimento de exclusão. Você precisa compreender que dentro de você existe uma força geradora da vida, geradora da motivação e, por consequência, geradora da conexão com outras pessoas. E essa conexão faz parte das relações sociais. É essencial que você busque essa força interior, essa motivação para sair desse estado de exclusão. Isso depende totalmente de você. Por mais que pessoas à sua volta te inspirem e te motivem a se relacionar, a ser incluído num convívio social, você sempre terá uma resistência. Você fará um movimento pequeno e voltará para o teu refúgio, para aquele lugar onde você se sente seguro, protegido, porém que não te faz feliz. Por quê? Todo ser humano precisa se relacionar, é essencial para a sua evolução. As relações, as conexões com pessoas, o teu aprimoramento acontece por meio dos relacionamentos. Portanto, esse sentimento de exclusão não colabora para a tua evolução. E depende de você ter essa vontade de fazer esse movimento na direção do outro, de desenvolver a capacidade de se relacionar, porque se relacionar é uma arte que precisa ser desenvolvida. É uma das etapas do processo evolutivo. Uma das 12 etapas do processo evolutivo é se relacionar. Portanto, ficar excluído desse convívio social, dessas relações, mantém você num lugar de paralisação do teu processo evolutivo. E isso gera muito desânimo, muita depressão, um verdadeiro estado de isolamento, né, das oportunidades da vida. Mas não é a vida que está te excluindo, é você, por alguma razão, por algum motivo, por algum gatilho que está em você, por alguma crença limitante,
por algum padrão, algum programa mental que está fazendo você pensar de uma forma errada o teu desenvolvimento. E isso te mantém nesse lugar de distanciamento e de paralisação. Você precisa compreender isso é um processo interior para poder mudar essa realidade. E eu vou deixar um exemplo aqui de uma pessoa que me procurou que tinha esse sentimento de exclusão do convívio social. Ele já era uma pessoa adulta, um rapaz, com mais de 20 anos de idade, quase 30, e ele tinha esse sentimento de exclusão, era muito reservado, muito tímido, ainda vivia com os pais, não conseguia se relacionar, nunca teve uma namorada, e ele era uma pessoa forte, uma personalidade forte, com grandes potenciais, mas ele tinha uma mentalidade muito infantil. E dentro daquela mentalidade infantil, ele se colocou no lugar de exclusão social. Mesmo lá no fundo ele tendo um grande desejo de se relacionar, de conectar com pessoas, de fazer amigos, de ter uma namorada, ele não conseguia ter essa atitude porque a energia dele estava toda travada, toda bloqueada por memórias inconscientes, memórias que ele não sabia de onde vinham, mas estavam nesse programa dele pelo perfil, né, vibracional dele. E eu falo isso de acordo com a análise da personalidade dele a partir do mapa de nascimento dele, e ali é possível enxergar esses traços da personalidade, essas facetas da personalidade. Então era visível esses traços dele muito fortes, de reserva e de distanciamento, que foram reforçados pela educação que ele teve, porque ele teve uma educação muito controladora, ele foi muito controlado pelo pai e mãe, foi muito amado, mas foi muito controlado. Ele ficou vivendo ali naquela atmosfera familiar, muito próximo do pai e da mãe, das ações deles, das crenças deles, dos desejos deles, e ele não criou uma maturidade, ele não criou um posicionamento, uma atitude para criar a realidade dele, para trabalhar com algo que o inspirava, para buscar alguém para se relacionar. Ele ficou totalmente envolvido por aquele programa do pai e da mãe, e isso manteve ele como uma criança, refém, né, de toda aquela estrutura, mas refém porque ele se deixou, né, influenciar por aquela situação. Uma resistência a amadurecer, a assumir responsabilidades, a correr atrás dos próprios sonhos, por medos e inseguranças. Medos e inseguranças de, principalmente, não ser bom o suficiente, de não conseguir provar para os pais a sua capacidade, os seus talentos, os seus dons, a sua capacidade de se sustentar, de ter um lugar próprio, de ter uma família. Ele viu essa condição limitante na família. A família teve muitas dificuldades e limitações. Ele viu os esforços dos pais, a batalha dos pais para educar os filhos, para dar suporte para o desenvolvimento dos filhos. Não foi um processo fácil que ele teve com a família, que ele viveu com a família, mas ele ficou muito envolvido, né, muito condicionado por esse programa limitante da família, pelas dificuldades que a família teve, e ele ficou ali, junto deles, vivendo essas limitações. E foi, né, avançando na idade, mas ele não conseguia sair de casa, ele não conseguia assumir responsabilidade pela vida adulta dele, madura dele, e ele ficou ali. E quando ele veio fazer um processo comigo, ele passou a compreender que ele tinha esses potenciais dentro dele, que ele tinha que desenvolver as capacitações dele, os talentos dele, as habilidades dele, que ele poderia trabalhar com aqueles dons e talentos, que ele poderia ter autossuficiência material na vida dele, para sair, para conhecer pessoas, para se relacionar, para conectar com uma companheira. Ele tinha um grande desejo, um desejo muito profundo, mas junto desse desejo, muitos medos e inseguranças de não ser capaz e principalmente de ser rejeitado, porque tinha todo um traço ali de reserva e timidez, talvez porque foi cobrado quando criança, exigido, não correspondeu, talvez foi repreendido pelo pai ou pela mãe dentro, né,
das suas ações, e isso criou essa barreira, esse bloqueio e esse medo de ser julgado, criticado, de não ser bom o suficiente. E ele estava preso nessa condição, com quase 30 anos de idade. E ele conseguiu trabalhar, conseguiu se reconectar com essas forças, né, naturais que o habitam, mas que estavam ali estagnadas e submetidas a um programa limitante que ele não conseguia superar. Mas ele conseguiu superar, conseguiu transcender, conseguiu ir para a vida, conseguiu trabalhar com os seus talentos, com os seus dons, se aprimorar, estudar, porque até essa parte de estudos dele estava muito bloqueada, mas ele entrou aí nas redes sociais, começou a desenvolver habilidades, fazer cursos, né, de forma mais remota primeiramente, mas isso foi gerando um estímulo, expandindo os talentos dele, e ele começou a se posicionar socialmente e foi para a vida, foi buscar o que era dele, porque isso é um processo natural, todo mundo tem que, pelo impulso da vontade, né, pelo impulso da força que nos habita, partir para a ação. Se nós não agirmos com base naquilo que desejamos, com aquilo que queremos manifestar, a vida não acontece para nós, ela fica totalmente travada. E essa exclusão naturalmente ocorre. Mas não é uma culpa da sociedade que está nos excluindo, não, é responsabilidade nossa permitir essa exclusão e viver isolado dessa experiência de evolução que é o relacionamento social. Então tem pessoas que quando elas têm esses gatilhos, né, de timidez ou de carência ou um sentimento de inadequação, elas naturalmente potencializam esses estados de exclusão social. E elas ficam reclamando disso, né? Reclamando que estão sozinhas, que estão solitárias, que não têm amigos. Mas isso não é uma verdade. Elas que não têm coragem de mudar, elas que não têm coragem de superar essas limitações que estão ali, né? Condicionadas em algum lugar inconsciente, porque muitas vezes essas memórias que geram essa limitação, elas não são fáceis de identificar. Tem casos que fica fácil, né, que a história atual da pessoa revela essa situação que ela viveu, que ela passou com a família, pelas crenças, pelos programas, pela educação, né, às vezes programas religiosos, sociais, culturais, familiares, criam uma influência e impactam essa expressão social mais desenvolta, com mais autoconfiança. Mas tem gatilhos que estão tão profundos e inconscientes que a pessoa não consegue enxergar de onde vem a causa, né, desse sentimento de exclusão social, dela não conseguir se movimentar na direção do outro, dela não ter esse traquejo social, dela não conseguir desenvolver esses traços de conexão com as pessoas, né? E daí, se a pessoa tem uma resistência dentro dela a fazer esse movimento, fica muito difícil ela se libertar dessa condição, que é limitante, que a deixa triste, que a deixa solitária, que fortalece sua timidez, seu sentimento de inadequação. Mas é dentro de cada um que está a força para superar essa inércia social, esse estado de paralisação, de convívio, de conexão com pessoas. O que mais dificulta essa superação é fazer comparações. Quando você faz comparações, você cria um estado de depreciação dos teus valores. E isso compromete, né, o teu desejo de mudar, de identificar a causa desse sentimento limitante. Porque quando você fica nesse estado de comparações, você não consegue sentir motivação e inspiração para mudar. Quem compara, para. Quando você faz comparações, você paralisa a sua vida. Você naturalmente se exclui desse convívio, porque você vai pensar que você não é bom o suficiente, que você não é merecedor de bons amigos, de um relacionamento feliz,
de um companheiro ou de uma companheira que virá para compor a história com você, construir uma realidade ainda melhor do que aquela realidade que você tem, vivendo só. Você tem que sair desse estado de comparação. Lembre-se sempre disso. Comparação paralisa você. E quem faz comparações para o processo criativo, paralisa o processo evolutivo, paralisa essa conexão com outras pessoas que virão para te auxiliar nesse processo evolutivo. Relacionamentos são um caminho para a evolução. Ninguém evolui se isolando, ninguém evolui se excluindo do convívio social. Se você é uma pessoa bem posicionada, se você é uma pessoa que tem vontade de conectar com pessoas, você atrairá essas pessoas para você, porque é de você que parte o impulso que atrairá a atenção do outro. Portanto, pense nisso, busque compreender a causa desse sentimento, porque quando você for mais fundo na busca dessa compreensão, você encontrará as respostas, porque as respostas já estão dentro de você. Existe alguma razão, algum bloqueio dentro de você que está te impedindo de avançar na tua vida, no teu desenvolvimento, no teu aprimoramento. E acredite, o outro faz parte desse processo. Os relacionamentos sociais, né, os relacionamentos de todas as espécies fazem parte desse aprimoramento, mas a vida é um processo de troca, de dar e receber. Se você retém a sua energia, você não está entregando o teu melhor para o mundo. Naturalmente, você não receberá o melhor do mundo. Você ficará travado, bloqueado nos seus processos, se sentindo assim, excluído, isolado, incapacitado de viver experiências maravilhosas. E viver assim é uma experiência muito triste e muito frustrante. E aí eu te pergunto, bora mudar essa realidade? Qual é o primeiro passo para mudar essa realidade? Se conhecer. Você se conhece? Aí eu te pergunto, você já fez algum movimento mais profundo de conhecer a si mesmo e de buscar desenvolver os teus potenciais individuais? Porque quando você se conhece, você passa a desenvolver as tuas potencialidades. Você toma consciência de quem é você. Isso abre a tua mente, abre a tua cabeça. Isso traz uma grande inspiração. Isso traz a capacidade de você ter sonhos e ideais, de vislumbrar o novo para você, de sair daquele estado de limitação, de paralisação e vislumbrar novas possibilidades. Porque é dentro de você que estão esses recursos, esses tesouros, e só você pode abrir esses tesouros, só você pode explorar esses tesouros. Então, a minha dica é, dentro de você existe uma mina de possibilidades. Você vai ter que explorar essa mina. Esse é o primeiro passo para você superar qualquer dificuldade que você tenha. É o desejo de explorar a tua mina interior. E como um dos pilares do meu trabalho é o conhecimento da astrologia, e ele é o conhecimento mais sensacional que eu tive acesso, porque eu estudei muitas linhas de conhecimento, mas a astrologia me cativou pela lógica que esse conhecimento tem. Esse conhecimento dá a cada um a capacidade de se compreender, de decifrar os seus mistérios e de explorar os seus tesouros, a sua mina interior. E o mais interessante do conhecimento da astrologia, que é um conhecimento lógico, ela vai te mostrar que existe um passo a passo, que existe uma jornada de 12 etapas para que a tua evolução aconteça. E por meio de cada uma dessas etapas, você vai compreender um pouquinho mais de você. E compreender em cada etapa se você tem os recursos necessários para desenvolver aquela etapa evolutiva. E se você não tiver aquele recurso bem desenvolvido, bem elaborado, você pode desenvolver, porque nós estamos falando de energia, de desenvolvimento energético. Nós somos seres vibracionais
E quando a nossa consciência compreende isso, ela tem a capacidade de desenvolver essas habilidades que já são nossas. Elas já são habilidades, dons e talentos naturais do ser humano. Mas o ser humano tem que compreender que ele tem esses recursos, porque do contrário, esses recursos ficam ali, estagnados ou subutilizados. Portanto, quando você busca compreender a si mesmo, você vai acessar esse conhecimento, esses recursos que se tornam ferramentas para o teu desenvolvimento pessoal. Você vai pegar o que é seu, aprimorar aquilo, aplicar e ver o resultado que irá acontecer na sua vida. Porque a sua vida vai sair de um estado de inércia ou de exclusão social para um estado de atitude, de ação consciente e de inclusão social. Você desejará essa inclusão, você irá ao encontro do outro para viver as experiências que você necessita viver, porque a vida está te esperando. A vida é movimento, a vida é ação. E todo o processo evolutivo do ser humano impulsiona ele para frente, para frente. Se você está paralisado por alguma razão, tem algo dentro de você que está gerando essa paralisação. E isso precisa ser liberado, precisa ser superado. O ser humano evolui fazendo superações, vai passando por escalas evolutivas e vai superando os desafios, as barreiras, né, que estão ali impedindo o teu aprimoramento. É como um jogo, é como um game. Cada etapa traz um desafio. Quando você supera aquele desafio, você avança. Mas avança feliz, com aquele sentimento de ganho, de que você ganhou algo muito importante. E você entra numa nova etapa e encara um novo desafio. Mas é estimulante, porque cada desafio estimula você a ser melhor, a buscar a tua melhor expressão. Isso é altamente gratificante, você se sente gratificado por aquelas conquistas, mesmo que sejam pequenas conquistas. E a tua vida vai se expandindo, o teu círculo de relacionamentos vai ampliando. Muitas pessoas vêm ao teu encontro, muitas pessoas passam a observar você, valorizar você, desejar a sua presença e, por consequência, você começa a conectar com o teu grupo evolutivo, com as pessoas que farão parte da tua evolução nessa realidade. E é muito especial conectar com o nosso grupo de afinidade evolutiva, os nossos irmãos espirituais que vêm ao nosso encontro para colaborar com a nossa evolução. E mesmo que você tenha desafios periféricos, esse grupo estará perto de você para te auxiliar na tua evolução. E você não se sentirá mais sozinho, sozinha. Você se sentirá amparado e acolhido por essas pessoas que estarão à sua volta. Isso é altamente benéfico, altamente evolutivo. E você é capaz de expandir o teu potencial e conectar com pessoas adequadas que estarão contribuindo para a tua evolução. Então busque o autoconhecimento, fica essa dica da astrologia, faça o teu mapa astral, mergulhe nos estudos e na compreensão dele, descubra qual é a missão da tua alma, porque você tem uma missão, você tem um desafio que é muito importante. E no teu mapa astral esse desafio aparece, mas não é um desafio impossível de ser superado, ele é totalmente possível e ele é necessário. Você precisa fazer a superação, você precisa descobrir a sua missão de alma, porque ela vai impulsionar você para uma nova etapa evolutiva. Então faça esse processo, vale muito a pena investir nessa jornada de autoconhecimento, e a astrologia, o mapa astral é uma excelente ferramenta para isso, um grande auxiliar. Busque suporte terapêutico se você se sente assim isolado, né, para você compreender as causas, se fortalecer, ser acolhido, amparado na tua necessidade. E principalmente, a última dica, fortalece a tua fé, fortalece a tua conexão com Deus ou com o divino que te habita, porque Deus está à nossa volta, nos dando todos os recursos que nós precisamos para que a nossa evolução aconteça. Então,
crie uma disciplina, faça um movimento diário de conexão. O que toca o teu coração nesse processo de conexão com o divino? Você tem alguma religião? Você é adepto de alguma prática espiritual? Você precisa ter um caminho que fortaleça a tua conexão com Deus ou com a energia divina que te habita, não importa. Como você denomina essa força superior que te habita, você precisa conectar com ela diariamente por meio de uma prática, por meio de uma disciplina, para você sentir essa força te inspirando e te auxiliando, porque é ela que vai ser o impulso motivacional para você sair desses estados de exclusão social. Você não se sentirá só se você criar uma disciplina assim. Então, defina a forma como você fará a sua conexão com Deus. Se você fizer isso diariamente, você vai superar os seus desafios existenciais. E faça essa disciplina e relaxe na confiança de que você está sendo acolhido na tua necessidade. E se você for receptivo e grato por essa resposta que você receberá, no momento certo ela chegará. E você sentirá esse acolhimento, porque é assim que funciona a energia divina. Quando nós nos conectamos com ela com fé e somos receptivos às bênçãos que ela pode promover em nossas vidas, nós recebemos no momento certo essas bênçãos. E isso gera uma grande alegria, um grande sentimento de gratidão no nosso coração. A conexão com o amor fica fortalecida quando você desenvolve uma prática dessa natureza simples, diária, da maneira que você conceber. Ela já é o suficiente, ok? Fica essa mensagem então para você que muitas vezes se sente assim, excluído do convívio social. Entenda que tudo tem solução, que a solução para isso está dentro de você, mas que depende da sua vontade. Fazer os movimentos para sair desse estado limitante e conectar com a tua força pessoal e partir para a ação, para o teu desenvolvimento, e isso te conecta com as pessoas. O convívio social, as relações fazem parte do teu processo evolutivo, não esqueça disso. Então valeu, agradeço pela atenção, desejo que esse vídeo seja inspirador para você que passa por esse momento, por esse estado mais delicado. Entenda que é possível superar tudo quando existe coragem dentro de você para se movimentar, confiança nos teus potenciais e fé para sustentar as tuas mudanças. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Se puder, compartilha esse vídeo com outras pessoas que podem se beneficiar com esse conteúdo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita e se inscreve. E se quiser me seguir nas redes sociais, Suflariane, você me encontra no Facebook e Instagram. Valeu! Obrigada então pela atenção novamente e eu espero te encontrar em um próximo vídeo. Tchau, tchau!